Shabbat Shalom para quem já chegou, tá? Povo de Israel, tá? Sejam bem-vindos às 12 tribos de Israel, as duas casas de Israel, Yehudá e Efraim, Judá e Efraim. Hoje uma paraxá maravilhosa que vamos estar estudando, tá? Vamos estudar a paraxá Vaierá e apareceu, tá? Quem já chegou antes, daqui a pouco a gente vai estar dando a saudação a cada irmão, a cada irmã. Quem já chegou antes pode abrir a sua escritura, a sua Bíblia, a sua Torá, tá? No capítulo 18 de Bereshit, tá? Gênesis capítulo 18, Bereshit 18. Vamos estar estudando a quarta paraxá, tá? Em um total de 54 parashiot, tá? Porque quando a gente fala no singular é paraxá, a tradução literal é porção. E no plural é parashiot, tá? Então a Torá contém 54 parashiot, tá? E a cada Shabat a gente estuda geralmente uma paraxá. Algumas semanas são raríssimas, a gente estuda duas porções, são duas parashiot. Podemos dizer também parashat shavua, tá? É um termo que a gente usa também. Parashat shavua significa porção da semana. Então a tradução literal de paraxá é porção e o plural é parashiot, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias, as nossas escrituras em Gênesis capítulo 18, tá bom? Então, enquanto o Davi está vendo ali, essa paraxá, ela se encontra, tá? Em Gênesis capítulo 18, 19, 20, 21 e 22. Ela ocupa 5 capítulos do livro de Gênesis, do 18 até o 22, tá bom? Essa paraxá é a paraxá número 4, tá? A quarta paraxá. Tá bom? O livro de Gênesis contém 12 parashiot, tá? Bem interessante, né? 12 são as tribos de Israel e o livro de Gênesis contém 12 porções, 12 parashiot, tá bom? Oi, alô? É a Ju. Oi, Ju, pode falar. Quer que eu fale quem tá? Ah, quero sim, Ju. Faz esse favor então, tá? Obrigado. Tá. Tá, fala aí. Thaísa. Thaísa, seja bem-vinda, Thaísa. Shabbat Shalom para você. Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para você. Emerson. Emerson, seja bem-vindo. Shabbat Shalom para você. Gilcélio. Gilcélio, Shabbat Shalom, seja bem-vindo. Tá? Seja Tá bem-vindo. desligado aqui, eu liguei. Ah, Shabbat Shalom, Cristiane. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Ah, obrigado. Todarabá. Inabel. Inabel, seja bem-vinda. Shabbat Shalom para Inabel, para o Wallace e para a Lorena. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Peraí, deixa eu incluir. Hoje, a Inabel, eu acho que está na casa da Juliana Helena, não é isso? Só responde aí. Então vou aumentar, tá? Então, Shabbat Shalom para Adonias, para Jesse, para o Davizinho, para Juliana Helena, para o Eric e para a Isabelle também, tá bom? Shabbat Shalom, sejam bem-vindos todos vocês, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Falei o nome de todo mundo aí? Falei? Shalom. Ah, então tá bom. Shabbat Shalom, sejam bem-vindos, tá bom? Shabbat Shalom. Pode falar, Ju. Tem mais alguém? Jana, Shabbat Shalom, Jana. Jana, Alex e Mariana, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá bom, meus irmãos? Shabbat Shalom. Irmão. Shabbat Shalom para vocês também. Oh, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Quem mais, Ju? Isabela, Shabbat Shalom, minha irmã. Isabela tem um filhinho também, né, Isabela? Um Shabbat Shalom para o seu filho também, tá? Tá bom? Seja bem-vinda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, irmão. Ele tá aqui. Fala, Pedro. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ô, Shabbat Shalom, Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Tá? Um prazer estar recebendo você, tá bom? Shabbat Shalom. Quem mais? A Jéssica, que tá lá com o pessoal, né? Jonatas, nosso irmão Corujinha, seja bem-vindo. Shabbat Shalom, tá bom, Jonatas? Seja bem-vindo. A Juliana, que tá lá com o pessoal também. Fábio, Shabbat Shalom, seja bem-vindo, tá bom, Fábio? Obrigado. Shabbat Shalom, seja bem-vindo. É a primeira vez, Fábio, que participa?
Esse que falou, acho que foi o Jonatas. Eu acho que é o Corujinha. Ah, então tá bom. Tá, Shabbat Shalom, seja bem-vindo, tá bom. Pode falar. Elimar, Shabbat Shalom para Elimar, para Andréia, para o Natan e para Manu, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá bom? Shabbat Shalom, Beculan, Shabbat Shalom. Ô, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos, Ari. Shabbat Shalom. Elisângela, é a Elisângela do Biratã, né? Ah, Shabbat Shalom, tá bom, Elisângela Pereira? Seja bem-vinda, tá? Shabbat Shalom. Liliane, Shabbat Shalom para você, Liliane, para seus filhos, também sua filhinha. É do Biratã, essa Pereira. Ah, Elisângela Pereira do Biratã, então Shabbat Shalom para Elisângela, para o Biratã, tá? E para Isabelle e para Vitória também, tá bom? Shabbat Shalom, tá? E aí, Shabbat Shalom, irmão. Ô, Shabbat Shalom, Ari, seja bem-vindo com a família, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, minha irmã. Oi! Oi, quem tá falando? Fala. Oi! Quem é que tá falando? É Isabelle. É Isabelle? Isabelle, ó, já tem a canetinha amarela aqui pra você, ó, tá bom? Ó, especialmente pra você desenhar e pra você escrever aqui no quadrinho da gente, tá bom? Ó, a canetinha amarela aqui pra você. Já... Tá bom, Isabelle? Você vai fazer um monte de desenho aqui pra gente, tá bom? Seja bem-vinda, tá bom, Isabelle? Shabbat Shalom. Tá bom. Shabbat Shalom, tá? Quem mais tá aí, Ju? Fala pra gente. Martins. Ô, Martins, Rafael Martins, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom pra você. Seja bem-vindo, Rafael Martins. Shabbat Shalom. Quem mais? Paula. Ô, Paula, seja bem-vinda. Paula, Elmer e os filhos também, tá bom? Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos. Shabbat Shalom pra vocês também, tá? Renata, seja bem-vinda também, tá bom, Renata? Shabbat Shalom pra você, tá? Pra família toda, Shabbat Shalom, tá? E o Biratã. O Biratã a gente já falou, mas fala de novo. Shabbat Shalom, Biratã, Elisângela, Vitória e Isabelle, tá bom? Shabbat Shalom para vocês, tá bom? Então, pessoal, quem for entrando, a gente vai saudando, vai dando Shabbat Shalom, tá? Para vocês, tá? Sempre lembrar, para quem está participando pela primeira vez, é uma mitzvah, mitzvah é mandamento, tá? Além dos 613 mandamentos da Torá, existem centenas de mandamentos na Aliança Renovada, Brit Hadashah, que é mais conhecida como Novo Testamento. Um desses está em Yohanan Gimel, tá? 3 João. No finalzinho, aquela carta que tem só um capítulo, é uma mitzvah, saudai os irmãos nome por nome, tá bom? Lembrar que Yahuwá nos chama pelo nome, tá? E nós devemos chamar os irmãos pelos nomes também. A Milena, que a Milena tá aí no... Ah, tá bom. Vamos dar um Shabbat Shalom para Milena, tá bom? Para o Alisson. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tá bom, Milena? Um abraço aí pro Alisson também, tá? Sejam bem-vindos também, tá? Então, pessoal, nós vamos começar essa paraxá, tá? Como é costume nosso, a gente sempre lê o início da paraxá em hebraico. Eu vou pedir o Daniel para estar lendo a primeira alial, o iniciozinho da paraxá em hebraico, tá bom? E depois a gente vai para a tradução e para a interpretação. Gênesis capítulo 18, tá? Pode. Vaerá Elaiv Yahuá Belonei Mandré Verru Yoshev Petar Rauhel Kehom Hayom. Todarabá, tá, Daniel? Então, o Daniel leu para nós Bereshit, Gênesis 18:1, tá bom? Então, à medida que o pessoal for entrando aí, a gente vai dando Shabbat Shalom também, tá? Então, diz assim, o que o Daniel leu. E apareceu Yud Rei Vav Rei Yahuá nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Então, a gente vai ler esse início aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ler o nome da paraxá, que a gente sempre faz, a gente lê no Rumash, tá? Essa coleção maravilhosa que a gente tem, esses livros aqui, ó, que tem a capa marrom, tá? Então a gente, é muito interessante, a gente recomenda a todos os irmãos e as irmãs adquirirem o Rumash, também a coleção do Urash, que é essa outra azul aqui do lado. E como toda literatura, a gente sempre vai fazer isso, seja judaica, seja efraimita, a gente vai usar o conselho de Shaul Hachalia, do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:21. Examine todas as coisas e retenha aquilo que for bom, tá? Então sempre vai ser a nossa regra
com qualquer literatura judaica ou efraimita, tá? Então sempre tem coisas boas para a gente absorver, e o que não for de acordo com a escritura a gente filtra, tá bom? Efraimita é o cristão. Isso, efraimita é a mesma coisa que cristã. Na literatura judaica existem obras maravilhosas, na literatura cristã também existem obras maravilhosas, tá? A gente não precisa descartar algo simplesmente por conter alguma coisa que a gente não concorde, tá? Então por isso que o apóstolo Paulo, né, usado pela Ruach HaKodesh, tá? Pelo Espírito de Santidade de Elohim, ele falou isso, né? Examine todas as coisas e retenha o que é bom, tá? Então tem muita literatura judaica boa, até mesmo cristã boa, tá? Então a gente tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom. É mais um dos mandamentos da aliança renovada, da Brit Hadashah, tá? Só ajeita aqui para mim, Davi ou Daniel, que sumiu a imagem aqui. Aqui rapidinho, só ajeitar aqui. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, tá bom? A luz do Criador, ela é projetada sobre o planeta Terra através das duas casas, de Judá e de Efraim. Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. E apareceu Yahuá, mais uma vez, nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Então, o que acontece? De acordo com a tradição, Abraão estava num dia muito complicado, que era o terceiro dia após a Brit Milá, a circuncisão. Lembrar que no finalzinho, tá? Da última paraxá, que foi Gênesis 17, Abraão tinha recebido a mitzvah, o mandamento de fazer a circuncisão, e Abraão era tão obediente que ele fez no mesmo dia, tá? Então Abraão talvez esse provérbio brasileiro seja mais israelita do que a gente imagina, tá? Não sei se os irmãos vão lembrar de um provérbio brasileiro, tá? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então deve ter sido inspirado em Abraão. No final da última paraxá, Abraão recebeu a mitzvah de fazer a circuncisão, tá bom? E o que acontece? Ele fez a circuncisão no mesmo dia, circuncidou toda a sua casa, circuncidou o seu filho Ismael também, tá? Que tinha 13 anos de idade. Então Abraão é um exemplo de obediência, por isso que ele é o pai da emuná, o pai da fé, tá? Então olha que coisa interessante. Aqui vem dizendo, e apareceu Yahuá nos carvalhais de Mamré, estando ele, ou seja, Abraão, assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Ou seja, para a pessoa que fez a circuncisão, o terceiro dia, é muito complicado, é um dia muito dolorido, é doloroso. Lembrar que ele circuncidou toda a casa dele, circuncidou o filho dele Ismael também. Lembrar que Yitzhak ainda não nasceu, tá? Vai ser prometido o nascimento de Yitzhak aqui nesse capítulo 18, tá? Então Abraão ainda nem tem Isaac como filho, ele está com 99 anos de idade, tá bom? Ele vai ter Isaac com 100 anos, Yitzhak vai nascer quando Abraham tiver 100 anos, e Sará vai ter 90 anos. Então ele está no terceiro dia da circuncisão, aquele dia difícil. Lembrar que não tinha plano de saúde naquela época, tá bom? Então não tinha esse negócio de anestesia, do jeito que tem agora, tudo isso, tá? Não tinha essa logística. Então ele recebeu a mitzvah de fazer a Brit Milá e ele fez no mesmo dia. Só lembrar que o Criador caminhou pacientemente com Abraham, tá? Durante 24 anos, ou seja, Abraham, na paraxá anterior, chamada Ler Lerá, saia para ti, saia para dentro de ti, tá? Abraham tinha 75 anos de idade, agora ele está com 99 anos e ele recebe a mitzvah, o mandamento de fazer a Brit Milá, circuncisão. Pode falar. Acho que o Bruno entrou com a família e a Bárbara, né? Ah, entrou? Sim, Daniel, Entrou? Confirma aí. Entrou? Fala pra Juliana. Alô? Oi? Vou falar quem entrou, tá? Aham, tá. Alex, Shabbat Shalom. Seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom. Bárbara, seja bem-vinda, minha irmã. Shabbat Shalom. Vou expandir o Shabbat Shalom para Bárbara e para os dois filhos dela, tá? Para o Miguel e para o Salomão, tá bom? Shabbat Shalom, Bárbara, Miguel e Salomão, seus filhos. Sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês. Shabbat Shalom, irmão. É Bárbara. A Bárbara, Shabbat Shalom, minha irmã. Seja bem-vinda, tá bom? Com o Miguel. Obrigada. Estamos já aqui na casa de Bruno. Ah, estão aí na casa do Bruno aí? Ah, então tá bom. Vou expandir o Shabbat Shalom. Bárbara, Miguel e Salomão, que são seus filhos. Shabbat Shalom para o Bruno, para a Josilda,
Shabbat Shalom para o Bruno, Shabbat Shalom para a Josilda, Shabbat Shalom para o Luiz, Shabbat Shalom para a Elisângela. Falei certo? Tem mais alguém aí? Tá certo? Confirmem para mim, tá? Escreve aí qualquer coisa, tá certo? Eu dei o Shabbat Shalom certo aí para todo mundo? Se faltar alguém, pode falar. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, tá bom, Bárbara? Shabbat Shalom. Então, se tiver alguém aí que eu não dei o Shabbat Shalom, é só avisar, tá bom? Que a gente interrompe e dá o Shabbat Shalom para vocês, tá? Então, a gente fica muito feliz de estar com cada irmão, cada irmã. A gente fica esperando ansiosamente chegar o Shabbat, tá bom? E cada um de vocês são preciosíssimos, tá? Tanto para Yahuwá quanto para nós, tá? Então, na paraxá anterior, o Criador chamou Abraão para sair da terra dele, da parentela, para a terra que ia ser mostrada a ele. El Haaretz Asher Areka, para a terra que eu te mostrarei, tá? Já estava codificado que era Eretz Israel, na Gemátria, tá? Nós sabemos que a Gemátria é 832, Areka, em um nível mais profundo, é um nível mais sofisticado de Gemátria, que aponta para Eretz Israel, tá? Que vai dar exatamente isso, 832. Então, o que acontece? Abraão, no capítulo anterior, tinha feito a circuncisão dele, de toda a sua casa, seus servos, do seu filho Ismael, que não era o filho da promessa, mas ainda assim era um filho amado, tá? Filho de Abraham com a escrava chamada Hagar, cuja tradução literal de Hagar é a estrangeira. A Torá sempre mostra já até esse aspecto. Hagar nunca se adaptou à Torá, vamos dizer assim, tá? Ela não era, vamos dizer assim, o veículo escolhido para trazer o filho da promessa. O filho da promessa tinha que vir de Sará. Tá? Ela que é a esposa de Abraham, é a mãe de Isaac, que vai gerar Jacó, que vai gerar as 12 tribos de Israel. Então, Hagar, traduzido ao pé da letra, é a estrangeira. Ou seja, parece que a Torá já sinaliza que a descendência piedosa não viria dela. Tá? Só lembrar que todos os outros povos, seja descendentes de Ismael ou de outros povos, até mesmo que são inimigos de Israel, uma vez que eles aceitam ao Elohim de Israel, eles são enxertados na oliveira que é Israel, tá? Porque Elohim não faz acepção de pessoas. Então, todos os povos, uma vez que façam techuvá, se arrependam, eles são enxertados na oliveira que é Israel, tá? Entrou mais gente. Entrou mais gente? Pode falar. Vai falar. Ah, vai falar? É. Entrou, se quiser falar o nome aí de quem entrou mais, tá? Pode falar, tá? Pra gente dar o Shabbat Shalom. Alô, Oi, pode falar. vou falar. Douglas. Ô Douglas, seja bem-vindo, meu irmão. Shabbat Shalom pro Douglas, pra sua esposa Layandra. Sejam bem-vindos, tá bom? Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, meu irmão. Seja bem-vindo, tá bom? Shabbat Shalom. Éricles. Éricles, seja bem-vindo. Meu irmão Éricles, seja bem-vindo. Erial, seja bem-vindo, tá bom? Shabbat Shalom pra você, tá? Shabbat Shalom. O Éricles é a primeira vez que está participando, Erial, tá? Seja bem-vindo, tá bom, meu irmão? Tá? Seja bem-vindo. Mais alguém? Jusceli. Jusceli, minha irmã, seja bem-vinda. Shabbat Shalom, irmão. Muito obrigado. Ô, por ter me aceitado. é um prazer estar recebendo você, tá bom, meu irmão? Pela primeira vez, A tá? áudio tava cortada aqui, eu tava procurando aqui para mandar o áudio, mas muito obrigado mesmo. Ô, seja bem-vindo. Shabbat Shalom, tá? Irmã Jusceli, seja bem-vinda. Shabbat Shalom, a irmã Jusceli, toda a sua casa, a sua família, seja bem-vinda também, tá? Shabbat Shalom, tá? Mais alguém, Ju? E Vander Luiz. Vander Luiz, seja bem-vindo, tá bom? Vander, sua esposa Amanda, sua filhinha Ana Sofia, sejam bem-vindos. Shabbat Shalom para vocês, tá bom, Vander Luiz? Sejam bem-vindos, tá bom? Shabbat Shalom, tá? Qualquer coisa avisa mais aí pra gente, tá bom, Ju? Se entrar mais gente, tá? Tá. Obrigado. Então, aqui Abraão está com 99 anos, tá? E ele vai receber a visita de... Vamos continuar, tá? O texto, para a gente entender. Então, não tinha plano de saúde, fez a Brit Milá, circuncisão no peito e na raça, muito corajoso, tá? Abraão. Não deixou para amanhã o que ele podia fazer hoje, tá bom? Então, olha que coisa interessante, tá? Para que nós venhamos refletir. O mesmo Yahuwá que deu 24 anos para Abraham receber a mitzvah, o mandamento da circuncisão, foi o mesmo Yahuwá que agora entrega esse mandamento para ele, em Gênesis 17, e Abraão responde de uma maneira maravilhosa. Ele faz a circuncisão no mesmo dia, tá? Então nós precisamos entender isso. Em Atos capítulo 15, tá? É narrado isso, como que se deve proceder com as tribos que estão voltando, tá?
Quem puder com calma, leia esse capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Masei Hashilirim. É um tratado importantíssimo, tá? Então precisa haver uma paciência com as tribos que retornam, tá? Assim como o Criador teve paciência com Abraão. Agora, uma vez que tenhamos entendido, essa é outra face da moeda, uma vez que tenhamos entendido o mandamento da Brit Milá, da circuncisão, então nada impede que venhamos fazer, tá? Então, assim como qualquer outro mandamento. Assim como qualquer outro mandamento, tá bom? Então o mandamento da Brit Milá, ele é um mandamento importantíssimo. Não, a pessoa não pode ser forçada a fazer a circuncisão, como estava acontecendo na Querrilá, na congregação dos Gálatas, tá? Galatim, lá estava acontecendo esse problema, tá? Os judaizantes estavam tocando um terror, estavam questionando até se o sacrifício do Messias seria suficiente para salvar as pessoas, tá? Eles estavam colocando o mandamento da circuncisão quase que em pé de igualdade com o sacrifício do Messias. Então isso é errado, tá? Então não podemos ser extremistas, não podemos obrigar ninguém a fazer a Brit Milá. A Escritura diz: nem por força, nem por violência, diz Yahuwá, mas por meu espírito. Então, a circuncisão é um mandamento eterno para todos os povos, tá? Existem inúmeros textos na Torá que falam que essa Torá será para os filhos de Israel e para todos os estrangeiros. Uma só Torá existe, não existe uma Torá para o povo de Israel e uma Torá para os estrangeiros. Isso aí é balela, tá? Até porque a Torá precede a criação do universo. Perfeito, isso aí que o Daniel falou. A Torá precede a criação do universo. Salmos 119, 89 diz: para sempre, ó Yahuwá, a tua palavra permanece, está firmada nos céus, tá? Então teve um Shabat que nós estudamos na Parashá Bereshit, em que nós vimos que 7 coisas precedem a criação. Foram criadas antes da matéria, vamos dizer assim, tá? Dos céus e da terra. E uma delas é a Torá. A Torá é eterna, tá? Por isso que Mashiach falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, tá? Então, o mandamento da circuncisão, não deve haver uma pressão sobre a pessoa para se fazer a circuncisão, isso é um extremo. O outro extremo é a pessoa, vamos dizer assim, se acomodar e achar que não precisa nunca fazer a circuncisão. Então a gente tem que ter sabedoria, tá? A pessoa começa a aprender os mandamentos, começa a aprender, vai estudando, como por exemplo, nessa semana é abordado esse assunto da Brit Milá, da circuncisão. Então, numa semana como essa, tem que ser falado, a gente não pode pular esse assunto, tá bom? Então, a pessoa que é israelita, ela vai ouvindo a Parashá, em cada semana ela vai ouvindo, e Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, que é mais conhecido como Espírito Santo, ele é que trabalha no coração da pessoa. Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade do Criador, é que vai tocar no coração e na mente da pessoa, conforme a promessa que foi relatada em Irmiarro, Jeremias capítulo 31, que Yahuwá iria colocar a Torá na nossa mente e no nosso coração. Promessa essa que é repetida em Ivrim, Hebreus capítulo 8, tá bom? Então é o Criador que vai colocar a Torá na mente e no coração. O nosso papel, Thaisa e sua mãe Eusa, seja bem-vinda, tá bom? Shabbat Shalom para vocês. Tá? Então, a Brit Milá, a circuncisão, é um mandamento importantíssimo, é um dos mais importantes da Torá. Um extremo, tá, é se colocar um terror em cima das pessoas, tá? Que no primeiro século, tá, no meio da congregação de Jerusalém, saíram alguns sem a permissão de Jacob, tá, de Tiago, que é irmão do Mashiach, que era o líder dos Netzarim, saíram sem a permissão dele, tá? Vários irmãos, tá? Que eram do grupo dos Parushim, dos fariseus, que creram no Messias e ainda não entendiam direito a Brit Hadashah, tá? A explicação que o Messias veio dar da Torá, e eles estavam perturbando as Querrilot, as congregações que eram fundadas pelos nossos amados irmãos Shaul e Barnabá, Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé fundavam as congregações e os caras lá, que saíram de Jerusalém, eles queriam afundar as congregações. Paulo e Barnabé fundavam, eles queriam afundar, tá? Então, é uma coisa assim interessante. Então, Paulo ensinava com toda a paciência, com toda, vamos dizer assim, com todo o arravá, ele ensinava que os efraimitas que estavam voltando precisavam estudar as parashot cada semana, conforme fossem aprendendo, a cada semana ia expandindo o número de mandamentos a serem cumpridos, tá? Quando chegasse na semana da circuncisão, de Parashá que falasse de circuncisão, como essa, por exemplo, mais para frente vão ter outras, então se refletiria sobre isso,
mas o Criador é que tocaria no coração e na mente da pessoa. Nós não temos o direito de falarmos para a pessoa, olha, você tem que fazer a circuncisão, você passou do tempo de fazer circuncisão, tem que ser agora. Não, é uma coisa entre o Criador e a pessoa. Por exemplo, eu sou um moré, alguém que ensina a Torá. A minha função é ler a Torá, ensinar a Torá, falar do jeito que ela é correta, tá? Do jeito que está aqui nos originais, de acordo com o que Yahushua veio trazer a interpretação correta. O nosso trabalho é tão somente esse, sinalizar. E o Criador, ele vai fazer com que essa Torá seja absorvida por cada irmão e cada irmã, tá? Tanto na mente quanto no coração. Então, um extremo, tá? É esse. Não podemos botar um terror psicológico para a pessoa fazer a circuncisão ou qualquer outro mandamento. Agora, um outro extremo, tá? Que nós, ainda mais que somos brasileiros, nós temos uma tendência de prorrogarmos muito as coisas. A gente sabe disso, tá? Já é uma característica do nosso povo brasileiro. Qualquer coisa, geralmente nós que somos brasileiros deixamos para o último dia, tá? No último dia de qualquer coisa, fica lotado, quase que a gente não consegue fazer, tá? Então, uma vez que esse mandamento aqui da circuncisão é para os irmãos, tá? Para os homens, mas as mulheres também podem ouvir essa palavra. Qualquer mandamento, uma vez que compreendeu qualquer mandamento, tá? Por que não colocar ele em prática? Então a gente sabe que existe uma logística com relação à circuncisão. As pessoas muitas vezes vão ter que ter um plano de saúde, vão ter que procurar um médico, tem toda a logística, explicar para ele tudo isso, mas precisamos dar o primeiro passo, começarmos, tá bom? Então, quer falar alguma coisa, Mary? Sim, é importante caminhar na direção do mandamento. Do mandamento, Seja da circuncisão de qualquer ou de qualquer outro, O que não pode é a gente achar, tipo assim, não dá para fazer, não vou fazer e pula para outro. Pula para outro, não pode. A gente tem que, tipo assim, andar na direção, né? De que maneira? Pensar nas possibilidades, de que maneira eu posso me aproximar daquilo que tem que ser feito. Exatamente. Né? Porque a mentalidade greco-romana, ela exclui, uma exclui a outra. Né? Uma possibilidade exclui a outra, mas na visão semita, né, do povo de Israel, as coisas são acrescentadas. Elas podem vir para serem acopladas, né? Exatamente. Então, você tem que andar na direção do mandamento. Na direção do mandamento. Então, isso que a Mary falou é uma coisa bem interessante. Na visão ocidental, eu não posso fazer 100%, não vou fazer nada. Na visão semita, israelita, hebraica, o que eu posso fazer em relação à direção desse mandamento, tá bom? Então, a gente tem que se movimentar. Então, cada irmão que já está ouvindo, por exemplo, hoje nessa paraxá, já um primeiro passo, se porventura não seja circuncidado, tá? Um primeiro passo é já se elevar em oração, em tefilá, tá? Já ficar em espírito de oração. Yahuwá, me dá meios. Eu sei que tu és um Elohim piedoso, misericordioso. Tu esperaste esse tempo todo até eu ter esse entendimento. Hoje na paraxá está sendo falado sobre esse mandamento da circuncisão. Então, me dá os meios, as possibilidades. Retira toda a impossibilidade do meu caminho, tá? Por quê? Porque cada mandamento, Salomão falou uma coisa interessante em Provérbios, em Mishlei. Ele falou assim, que o mandamento é uma vela e a Torá é a luz. Olha que espetáculo, tá? Então, os 613 mandamentos da Torá, Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos a casa de Elohim, somos o Mishkan, a Beit HaMikdash, o tabernáculo, a casa sagrada de Elohim, o templo, tá? O santuário. Então, vamos imaginar que nós somos uma casa com 613 lâmpadas, tá? Então, cada mandamento que a gente começa a cumprir, a gente joga a luz naquele cômodo, tá? Então, existem muitos cômodos na vida de cada um de nós que estão com as luzes apagadas, a gente precisa acender. E esse mandamento da circuncisão, ele é um mandamento muito grande, ele é um holofote, ele joga muita luz, tá? Então, uma vez que a pessoa entende que Provérbios fala que o mandamento, tá, no singular, é uma vela e a Torá é a luz, ou seja, 613 velas, 613 lâmpadas acesas ao mesmo tempo, é claro que nós não conseguimos cumprir os 613 mandamentos. Tem mandamento que é para homem, para mulher, para sacerdote, tá? Mas uma vez que a gente aceita sobre si o jugo da Torá, nos é imputado esse mérito. Então, quando a gente acende de uma maneira integral, através de Mesirat Nefesh, a entrega da alma, tá? Nós ficamos como uma casa radiante, tá? Com a luz bem acesa dentro de nós.
Então, uma vez que venhamos entender isso, que esse mandamento é importante, que venhamos nos colocar em oração diante de Yahuwah Elohim. E ele é piedoso, é algo entre a pessoa e o Criador. Nós somos totalmente contra, tá? Por exemplo, pressão psicológica que é colocada nas tribos que estão voltando, tá? Sabemos que muitas vezes as pessoas estão sendo impedidas de fazer tevilá, tá? Que é mais conhecido como batismo, que é a imersão, por conta de não serem circuncidadas. Isso é errado, não tem respaldo bíblico. Pessoas estão sendo chamadas, não é povo, não é povo, se não fez a circuncisão não é povo. Só que no livro de Josué, fala que antes de entrar na Terra Prometida, Josué teve que pegar a faca e circuncidar todos os filhos de Israel, tá? Que nasceram durante os 40 anos no deserto. Será que aquele povo que andou com Moisés 40 anos não era povo? Então não tem fundamento bíblico, tá? Ou seja, não é porque a pessoa não circuncidou que ela não é povo, tá? E não é também porque ela não circuncidou que ela não pode fazer a tevilá, a imersão. Não tem base bíblica. Não tem base bíblica, tá? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por exemplo, tá? Tem o episódio do Etíope, tá? E de Filipe. Nem ciclo de Torá. Nem ciclo de Torá. Ainda tem esse detalhe. Eu não fiz o ciclo de Torá. Não tem isso. Já rodei a Bíblia toda, eu não achei isso. Tem que ter ciclo de Torá para fazer a imersão, a tevilá, o batismo. Não tem base bíblica, tá? Então, quando os apóstolos pregaram lá em Shavuot, em Pentecostes, a multidão se converteu, eles batizaram, os apóstolos, quase 3.000 pessoas em apenas um dia. Eles não tinham como perguntar, você fez ciclo de Torá? Você é circuncidado? Não tem base bíblica. Por exemplo, lá em Atos capítulo 8, episódio do Etíope, tá? E do Filipe, que Filipe corre para a carruagem, o Etíope está lendo o livro de Isaías, não entende nada, Filipe explica para ele. Era um homem estrangeiro, tá? Que tinha vindo visitar Jerusalém, e no meio da explicação que Filipe deu para ele, o Etíope, que era um homem poderoso, tá? Da rainha de Candace, era o superintendente dela, ele falou assim, para a carruagem, eis ali a água, Filipe, o que impede que eu seja batizado? Filipe, concordando com Yahushua HaMashiach, que falou em Marcos capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo. Filipe falou, é lícito se tu creres de todo o teu coração. Filipe não falou, é lícito se você tiver feito a circuncisão. É lícito se você tiver feito o ciclo de Torá. Não, é lícito se você crê de todo o coração. Ponto. Porque Filipe concordou com Yahushua HaMashiach em Marcos 16. Ponto final. É a Bíblia e pronto, acabou. Pode falar. Uma pergunta aqui sobre o batismo. Da Isabela. Só irmãos israelitas que podem fazer o batismo uns dos outros? Então, o que a gente percebe nas escrituras, por exemplo, em Yohanan, por exemplo, em João, tá? Diz que, por exemplo, o Mashiach estava batizando bastante gente. Só que diz assim, ora, se bem que o próprio Mashiach não batizava, mas sim os seus discípulos, os seus talmidim. Ou seja, o batismo, para se fazer o batismo, a imersão de outras pessoas, tá? Vamos dizer assim, é importante que seja alguém que tenha a mesma imuná, tá? Que seja pelo menos uma pessoa que tenha a mesma imuná, entendeu, Isabela? Então, uma pessoa que tem o entendimento da Torá, tá? Uma pessoa que tem o entendimento da Elohut, da divindade do Messias, ou seja, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ou seja, uma pessoa que pensa como cada um de nós, tá? Uma pessoa que aceitou a Torá, aceitou a divindade do Messias, tá? Aceita a escritura num contexto hebraico, que está fazendo techuvá, tá? Então, assim, não é recomendado uma pessoa que não tenha esse entendimento, vamos dizer assim, de uma outra imuná, de uma outra fé, estar fazendo a tevilá, o batismo, entendeu? Então é bom a gente estar junto de pessoas que pensam do jeito correto, no entendimento correto das escrituras, tá bom, Isabela? Tem várias situações aí também, né? Situações de pessoas que às vezes estão sozinhas, né? E querem... É o que tá falando aqui, a Juscelia tá falando isso. Fala aí, então. Pode falar aí, Daniel. Eu quero muito fazer o batismo, mas estou sozinha e não há irmãos israelitas perto de mim. Eu congrego online, porque presencial não tem ninguém perto de mim. Então, Jusceli, o que acontece? Uma vez que você tenha pessoas para testemunharem, tá? A Torá fala que devemos ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas, tá? Então, se você conseguir 2 ou 3 pessoas, pelo menos, que tenham a mesma imuná que você, a mesma fé,
que creiam no Messias, tá? Do jeito que a gente está falando aqui, que aceitem que a Yahushua é Yahuwá, que a Yahushua é Mariá, tá? Que estejam fazendo Techuvá, essas pessoas são idôneas aos olhos do nosso Pai Celestial. Elas são idôneas, tá? Para estarem fazendo a Tevilá, tá? Então não existe problema nenhum, tá? Não existe nenhuma especificação sobre quem deve estar fazendo a Tevilá, a imersão das outras pessoas, tá bom, Jusceli? Então, os irmãos... Porque isso é um problema que está acontecendo com vários... Foi bem legal surgir essa questão aí, porque está acontecendo com vários Netzarim, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Então, muitas dificuldades estão sendo colocadas, vamos dizer assim, para atrapalhar o retorno do remanescente, tá? Dos Netzarim. E a gente tem que facilitar as coisas. E visto que esse mandamento da Tevilá, da imersão, tá? Que é mais conhecido como batismo, é tão importante, é um mandamento importantíssimo, tá? Então a gente deve bolar uma logística que facilite a execução desse mandamento, tá bom? Tá? Alguém está falando mais alguma coisa? Aqui, tô falando aqui. Alan, Oi. o Juliano entrou. Ô Juliano, Shabbat Shalom, seja bem-vindo, tá bom, Juliano? Seja bem-vindo, Shabbat Shalom, tá? Seja bem-vindo. Ela falou, não tem, irmão, nessa cidade só tem eu mesmo. Só tem você mesmo, né? Então, mas quem sabe, é de qual estado a irmã Jusceli? Depois escreve aí pra gente. Tá? Então, ela falou que é de Goiás. Quem? A irmã Jusceli é de Goiás? Então, irmã, a gente está procurando, tá? Quer falar, Amélia, alguma coisa? A gente está procurando, tá? O nosso desejo é a gente estar com os irmãos e as irmãs, tá? Então, por exemplo, o nosso desejo é de conhecer cada um de vocês, né? Então, a gente ora para que a gente possa estar junto de vocês. Então, à medida que surgirem outras pessoas aí em Goiás ou proximidade, vai posicionando para a gente, entendeu? Para a gente, de repente, quem sabe a gente possa estar indo aí, tá? Caso a irmã não consiga, nesse tempo, 2 ou 3 irmãos para estarem testemunhando, que a gente fica torcendo para que consiga, tá bom? Quer falar aí? A Elisângela Marinho perguntou, por favor, e a mikve? É um mandamento? Mikve da parte feminina, não é isso? Do banho de purificação. É mandamento, sim, tá? É mandamento, tá? Então, esse também é um mandamento, o mikve, tá? Não é dessa paraxá. Não é dessa paraxá, mas é um mandamento também, tá? Com relação à mulher no período menstrual, tá? Daqui para frente, daqui a um tempo a gente vai estar estudando com mais profundidade isso no livro de Vaikra, Levítico, tá bom? A gente vai estudar isso, mas já respondendo, tá de pé. Ou seja, a Torá é eterna, nós precisamos nos esforçar para cumprirmos a Torá, sabemos da dificuldade, tá? Os mandamentos que não conseguirmos cumprir, bendito seja Yahuwá, por causa do sacrifício dele mesmo, que Yahuwá é Yahushua HaMashiach, tá? Pelo sangue. Por isso que Tiago 2,13 e Yaakov 2,13 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo, tá? Então precisamos aceitar o jugo da Torá, Mezrat Nefesh, aceitar a Torá, os 613 mandamentos. E aqueles que não conseguirmos cumprir porventura, tá? A misericórdia do Criador triunfa sobre o juízo. Por isso que Melech David, o rei Davi, no Salmo 19, olha que oração maravilhosa, tá? Eu sempre faço essa oração todo dia, tá? Eu quero compartilhar com os irmãos. A gente vai voltar para Paraxá. Olha só, o Salmo 19 é um dos mais lindos, tá? Do livro de Salmos. Diz assim, Salmo 19, versículo 12 em diante. Quem pode entender os seus próprios erros? Absolve-me tu daqueles que me são ocultos. Ou seja, tem coisa que a gente erra, que a gente nem conhece a Torá, que a gente não faz nem ideia. São pecados ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Yahuwá, rocha minha e libertador meu. Então uma oração maravilhosa, tá? O Salmo 19, 12 especialmente. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tu daqueles que me são ocultos. Então, parte desse salmo foi até usado no Adon-Olam. Foi usado no Adon-Olam, essa parte aí? Aí, no Adon-Olam, né? Para perdão dos pecados, né? Então não é qualquer pessoa. O rei Davi, aquele que falou que meditava na Torá dia e noite, no Salmo 1, tá? Antes o seu completo prazer está na Torá de Yahuwá, e na sua Torá medita dia e noite. Ou seja, era um homem que, além de ser rei, ele devorava a Torá o dia inteiro. Então até Davi
de vez em quando cometia pecados, até mesmo sem saber. Então a gente tem que pedir perdão pelos pecados involuntários, que a gente nem conhece totalmente ainda a Torá, estamos voltando, pela misericórdia do Criador, tá bom? Mas quando a gente aceita o jugo e a gente chega, por exemplo, no final do dia, ou no momento que a gente for orar e Yahuwá, esse pecado eu lembro, aquele outro eu lembro dar nomes e sobrenomes para os pecados, tá? Não é pecar no varejo e confessar no atacado, né? Então, e no final de todas as confissões a gente fala assim, mas deve ter um monte ainda que eu não sei nem que eu pequei, mas perdoa também, porque eu devo ter violado a tua Torá em muitas coisas, tá? Então a Torá é eterna. Vamos lá. Então vamos prosseguir. Abraão estava nesse processo, tá? De recuperação da Brit Milá, da circuncisão, com 99 anos a cicatrização já não é mais a mesma coisa. Diz a tradição que Yahuwá foi lá para estar curando Abraham, tá bom? Porque ele estava muito dolorido, tá? Não era fácil, não tinha plano de saúde, não tinha enfermeira, esse negócio todo que tem hoje em dia, tá? Então, foi no peito e na raça mesmo, teve que ter muita coragem, tá bom? Ele estava naquele momento ali difícil. Então, só para fechar esse assunto de circuncisão e a gente prosseguir na Paraxá. Fechar assunto de circuncisão, tá? E de Tevilá, batismo, tá? A circuncisão, ela não deixa eu formular melhor o que eu vou falar. Quem vai fazer o batismo, a Tevilá, não precisa, tá, obrigatoriamente ser circuncidado. Isso no caso de homem, que mulher não se circuncida, homem, tá? O sujeito está pensando, eu sou homem, eu quero fazer o batismo, mas eu não sou circuncidado. Eu posso fazer o batismo? Sim, pode fazer o batismo. Eu não completei o ciclo de Torá e eu só posso ser batizado depois? Não precisa disso. Não precisa ser circuncidado e nem fazer ciclo de Torá para fazer o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Ponto. É o que diz a Escritura, a inerrante, tá? A palavra eterna do nosso Criador, tá? Pode falar. O Juliano até fez um comentário sobre isso, ele falou. Ou seja, proíbem alguém de cumprir um mandamento por não ter cumprido o outro. Show, perfeito, Juliano. Show esse seu comentário. Quer dizer, vão colocando mais peso em Matitiahu, Mateus 23, e Yahushua HaMashiach fala assim, que os legalistas, ele falava assim, eles atam fardos pesados sobre os homens e nem com o dedo eles querem movê-los, tá? Ou seja, então, esse perfil de pessoas que ensinam dessa maneira, com terret na moça, a palavra aramaica, para o jugo legalista que perverte a Torá, transformando a Torá em uma opressão, o termo aramaico é terret na moça, tá? Que é debaixo do jugo, tá? Ou seja, existiu na época de Yahushua HaMashiach, Yahushua bateu de frente com essa liderança religiosa. Shaul HaShaliach, que é o apóstolo Paulo, ele sofreu um bocado com essa turma, ele fundava as congregações e os caras queriam afundar as congregações dele, tá? Então não tem base bíblica, tá? Se alguém falar, não pode batizar se não tiver feito a circuncisão e nem tiver feito ciclo de Torá, tá bom. Pega a Escritura, abre e fala assim, me mostra onde é que está escrito isso na Escritura, tá bom? Se você falar de acordo com a Escritura, eu aceito. Caso contrário, entre a tua palavra humana e a do Criador, eu fico com a do Criador. Então a gente nunca pode acrescentar as nossas palavras às Escrituras. Então isso é uma regra nossa, tá? Então sempre vamos nos basear em primeiro lugar nas Escrituras. Tudo que vier violar a Escritura a gente não aceita, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir. A gente vai estar lendo aqui sobre o nome da Paraxá. Acabou que eu não li. Só uma coisa interessante para a gente refletir, tá? Uma coisa muito interessante é que Avraham, ele na Paraxá anterior, ele foi chamado de Tzadik, tá? Tzadik é justo, tá? Creu Avraham em Elohim e isso lhe foi imputado como mérito, como crédito, como justiça, tá? Em Gênesis capítulo 15, tá bom? E Paulo repete isso nas suas cartas, tá? Isso foi muito importante. Então, o Avraham, que não era circuncidado, ele era tzadik, ele era justo. Agora, no capítulo 17, que foi da paraxá anterior, tá? Quando Yahuwá aparece para Abraão, fala assim, Ani El Shaddai, tá? Eu sou o poderoso amamentador, tá? Ou seja, El Shaddai não é todo poderoso, não. A tradução literal de El Shaddai é o poderoso amamentador, ou seja, o que supre as nossas necessidades básicas. Eu sou o poderoso amamentador, Ani El Shaddai.
anda na minha presença e seja tamim, perfeito, tá? Ou seja, o Abraão da Parashá Lech Lechá anterior, antes, vamos dizer assim, da circuncisão, é um Abraão justo, tá? Beleza, é justo. Só que o Abraão, depois da circuncisão, é um Abraão 0 quilômetro, tá? Um Abraão 2.0. É um Abraão tamim, tá? A palavra tamim é a mesma palavra que é usada para os animais. Quando nas Bíblias dos irmãos e das irmãs dizem que o sacrifício, o cordeiro, a vaca, o novilho, seja o que for, tem que ser sem defeito, no hebraico é tamim. Ou seja, perfeito, íntegro, sem defeito. Imaculado. Não é imaculado. Não é que Abraão não iria pecar mais, não é isso não, tá? É algo pleno, íntegro, é uma coisa mais aperfeiçoada, tá? Do que justo, tá bom? Então, tamim é um adjetivo mais elevado do que justo. Então, tamim é íntegro, perfeito, tá bom? Então, vamos lá, só para a gente ter em mente. O Abraão, dessa paraxá agora, que a gente está estudando, que é Vaierá, que Yahuwá aparece para ele, se revela para ele com os 2 mensageiros, tá? Então, o Abraão que surge nessa paraxá é o Avraham Tamim, perfeito. Vamos ler aqui o comentário sobre o nome da paraxá, tá? Esse comentário está no Rumash, tá bom? Quem tem o Rumash, tá? Pode acompanhar, tá? Então vamos lá, Paraxá Vaierá. Diz assim: a uma primeira vista, a Paraxá Vaierá é a continuação direta da Paraxá Lech Lechá, que foi da semana passada. Em Lech Lechá, nós lemos sobre as viagens de Abraham, que é Abraão, disputas, guerras e vida familiar. E aqui, na Paraxá Vaierá, que e apareceu, tá? A história prossegue. Ao conhecermos mais uma parte da vida e da época do primeiro hebreu, do primeiro israelita. Então, o primeiro hebreu que é mencionado nas escrituras é Abraão, Avraham Haivri, já aparece na porção Lech Lechá da semana passada, tá? Porém, a Torá não é um livro somente de história. Ela é uma fonte valiosa de inspiração e ensinamentos para nos conduzir ao encontro do nosso Criador. Assim, não podemos estar lendo aqui 2 partes da história de Abraham. Cada paraxá é uma entidade autossuficiente em sua essência, completa em sua própria mensagem, que é transmitida por seu nome. Assim, qual é a lição de Vaierá? E em que ela difere de Lech Lechá, que foi da semana passada? A distinção básica entre as 2 parashiot é que a Paraxá Vaierá, que é dessa semana, descreve a vida e as realizações de Abraham após a sua Brit Milá, após a sua circuncisão. Olha que show esse comentário. A circuncisão a circuncisão não é unicamente uma mitzvah, um mandamento, uma maneira singular de se conectar com Elohim, mas acima de tudo, um pacto que condensa de forma genérica toda a essência da Torá. Um dos princípios básicos da Torá é que a espiritualidade não deve ser relegada às esferas mais abstratas da existência. Às vezes a gente pensa que tem gente que separa, isso aqui é vida natural, isso aqui é vida espiritual, tá? Um dos segredos do Mashiach, é muito legal isso, é que Yahushua HaMashiach, ele fazia as coisas naturais de forma espiritual e as coisas espirituais de forma natural. Entendeu que interessante? Então, uma pessoa, ela deve dizer como Meler Davi, tá? Tenho posto Yahuwá sempre diante de mim, tá? Shiviti Yahuwá lenegdi tamid, ou seja, é o que nós fazemos na oração do Modeani, quando a gente acorda de manhã. Então nós falamos, eu tenho posto Yahuwá sempre diante de mim. A gente tem que caminhar sempre como se estivesse diante de Yahuwá. Não tem, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. Não, tudo é espiritual na nossa vida, tá? Então vamos lá. O pão, a primeira coisa que ele fez, fazer Abraham. Exatamente, ele foi multiplicar o pão e o peixe, né? Ele fez Abrahá, ele ergueu os olhos para os céus, tá? E fez Abrahá. Para quem acha que só pode orar de olho fechado, tá? Então Mashiach orava de olho aberto. Pode orar de olho fechado? Pode. Mas pode orar de olho aberto? Pode. Ou seja, não é proibido orar de olho fechado e nem de olho aberto. A pessoa ora do jeito que se sentir melhor, tá? Então é bem interessante isso. Quando o Mashiach foi multiplicar o pão e peixe, então ele ergueu os olhos aos céus, tá? Aí ele fez a oração dele. Então que não venhamos ficar escandalizados com pessoas que oram ao nosso lado com o olho aberto, tá bom? Então eu mesmo aprendi isso. No início da minha caminhada com o Criador, há muitos e muitos anos atrás, tá? Quando ainda nem conhecia a Torá,
e eu falava com a minha esposa, poxa, você está orando de olho aberto, né? Ela está até aqui me olhando e rindo, né? E ela me lembrou esse fato, né? Ou seja, o próprio Mashiach orava com os olhos abertos, tá? Então não estava programado de falar isso aqui não, mas geralmente eu encaixei. Ora de olho fechado para concentrar mais. Isso, quem ora de olho fechado é para concentrar mais, tá? Mas a pessoa que se sentir melhor orando de olho aberto, ora de olho aberto. Ou seja, vamos viver na diversidade, tá? Isso é que dá beleza ao nosso povo de Israel, tá bom? Então vamos lá. Um dos princípios básicos da Torá é que a espiritualidade não deve ser relegada às esferas mais abstratas da existência. Ao contrário, os princípios da Torá devem se tornar tangíveis e visíveis na carne e no sangue do homem. Olha que coisa interessante. Desculpem, aqui um pigarro aqui. Só uma coisa interessante. Vocês já pararam para pensar que a pessoa que faz a circuncisão, a Brit Milá, tá? Olha que coisa interessante. Para fazer a circuncisão, a Brit Milá, existe um derramamento de sangue ali, tá? Então, para fazer a circuncisão, sai sangue da pessoa. Então, é um pacto, vamos dizer assim, literalmente um pacto de sangue, tá? Que a pessoa faz com o Criador, tá bom? Olha que coisa interessante. O filho que vai nascer de Abraham agora, tá? Abraão, antes de ter Yitzhak, ele precisava ser circuncidado. Olha que show. Por quê? Porque o espermatozoide lá, tá? Vamos voltar no tempo. Abraham fez a circuncisão. A gente vai ver como que foi o anúncio. A gente vai entrar daqui a pouco no capítulo 18 com calma. Sara vai rir de um jeito, Abraão ri de outro. O riso de Abraão não é um riso de incredulidade. O de Sara já é de incredulidade. Vai tomar uma bronca do Criador. Mas vamos lá. Então, quando ele recebe esse mandamento, faltava 1 ano para que ele fosse pai de Isaac, tá? Então vamos lá. Então Isaac não poderia nascer do Abraão não circuncidado, tá? Quando Abraão foi circuncidado, o caminho estava aberto para nascer o filho da promessa. Por quê? Vamos visualizar. O espermatozoide, ele já passaria... Nós dizemos assim, Israel, quem fez a circuncisão se torna um altar, um misbeach ambulante. A pessoa que é circuncidada, olha que show, tá? Ela é um altar ambulante, porque houve um derramar de sangue ali na própria carne da pessoa, tá? É um pacto com Yahuwah Elohim. E o que acontece? O espermatozoide que vai fecundar o óvulo, tá? O espermatozoide de Abraham que iria fecundar o óvulo de Sará, ele já passaria por esse altar ambulante, tá? Que é o órgão genital do pai dele. Então olha que coisa bonita, olha que coisa espiritual. Muitas vezes as pessoas pensam, isso é só uma coisa na carne, que vai tirar sangue da pessoa e tudo, e não percebe a beleza que tem por trás disso. Ou seja, Yitzhak já nasceu debaixo da aliança. O espermatozoide chamado Yitzhak já passou por aquele altar, por aquele lugar que houve uma aliança com Yahuwah Elohim na carne, tá? Ou seja, já nasce debaixo da bênção, do pacto com Abraham, tá? Pode falar. A Jess está perguntando, e quem já fez a cirurgia da fimose, ainda faz a circuncisão? Caso tenha feito a cirurgia... Tem gente que fez a cirurgia... Foi boa a pergunta da Jéssica. Tem gente que já fez a cirurgia da fimose, mas o órgão ainda não está totalmente exposto. Se não tiver exposto, aí tem que fazer de novo. Mas se já tiver exposto exatamente do jeito, igualzinho, vamos dizer assim, tá? Não tem como. A gente tem que falar o português claro, tá? Se já tiver do jeito... Tem cirurgias que não deixa a glande exposta o tempo todo. Tem que ficar o tempo todo. Isso, que o Daniel falou foi legal. A glande, tá? Vamos dizer assim, tem que ficar exposta o tempo todo, tá? O órgão genital masculino. Não pode ficar nada encoberto com pele. Então, caso a pessoa já tenha feito a cirurgia da fimose e está totalmente exposto o órgão masculino, então, o que se costuma fazer? A pessoa faz a brahá, tá bom? Tá? Então, ela já fez a cirurgia da fimose, então ela faz a brahá e a bênção. Depois a gente pode mandar até para vocês, tem uma brahá específica para Brit Milá, para circuncisão. A pessoa invoca o nome de Yahuwah, tá? Quem já fez essa operação aí antes e já está circuncidado, tá bom? Porque o mandamento é simples, é tirar o prepúcio. Se já não tiver o prepúcio, já está cumprindo esse mandamento. Para planificar ele, faz uma brahá, tá? Ou seja, invoca o nome de Yahuwah para trazer mais a presença dele sobre a vida, tá? Tá bom? Então vamos lá. Então Yitzhak, que vai nascer de Abraham, já nasce debaixo dessa aliança. Pode falar. Fizeram outra pergunta sobre circuncisão. Mas tem que fazer a circuncisão no coração primeiro, certo?
Isso, então isso já é um padrão. Por exemplo, a Brit Hadashah fala isso, só que Devarim, Deuteronômio, já fala dessa circuncisão no coração, tá? Então foi bem colocado. Olha que coisa interessante. Tirar o prepúcio do coração é o quê? Prepúcio é aquela pelezinha que acumula sujeira. Falando português claro. Vamos dizer com o órgão genital masculino, tá? Então, o que acontece? Tirar o prepúcio do coração é tirar aquela dobra do coração que traz sujeira para o nosso coração, tá? Então, tem que circuncidar o coração. Deuteronômio já falava isso, tá? Na Aliança Renovada, Shaul, que é Paulo, só vai repetir o que a Torá já falava, tá? Tem que circuncidar o coração e tem que circuncidar também o prepúcio, o órgão genital masculino, tá? Ou seja, então tem que se fazer as duas coisas. E mais uma vez, uma coisa não impede a outra. Ainda que a pessoa não tenha o coração totalmente circuncidado, eu não vou fazer a circuncisão na carne porque meu coração não é totalmente circuncidado. Não! Um mandamento não deve atrapalhar de cumprir o outro, como disse o Juliano. Foi bem legal o que ele falou, tá? Até porque a pessoa vai ter a vida inteira para tratar o seu coração diante do Criador, tá? Pode falar, né? Pode falar. Só falando um negocinho. Ele falou, pode ser o contrário, já ser na carne e depois no coração. Perfeito, isso. Muito bom. Quem falou isso aí? Juliano. Juliano, perfeito, Juliano, tá? Perfeito, muito bom. O mandamento da circuncisão é tão importante que o anjo ia matar, né? Moshe, ia matar Moshe. Olha que a Mary está lembrando. O Moshe, Moisés, que vivia lá na casa do sogro dele, Jetro, Itrô, sossegado com Tsiporá, sua mulher Zípora e seus 2 filhos, tá? Moisés não era o libertador de Israel, o Criador ainda tolerou, ainda suportou Moisés não ter feito a circuncisão nos seus filhos. Só um negócio aqui que eu acho que estão compartilhando na tela, não estão conseguindo te ver. Não tão, isso que eu ia falar. Estão compartilhando, acho que alguém apertou para compartilhar a tela do celular, do tablet, não sei. Alguém aí então que apertou aí, dá uma desapertada, por favor. Vê aqui, Daniel, se consegue dar uma desapertada. Tenta entrar e sair de novo. Oi? Tenta entrar e sair de novo. Agora foi. Agora foi? Valeu. A Milena tá me fazendo uma pergunta, Pode falar. Quando você é casado com um homem que não fez ainda a circuncisão, é errado ter relação? Não é errado, tá? Pode fazer normalmente, não tem nenhum problema, tá? Não tem problema, tá bom? Que é importante fazer a circuncisão antes de ter um filho, né? Isso, lembrar isso que o Daniel falou. Quem tiver a oportunidade de fazer a circuncisão antes de ter um filho, tá? Planifica mais. Caso alguém já tenha tido um filho que a pessoa não era circuncidada, não tem problema, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, é o que está em Tiago 2,13. A misericórdia, se a gente confessar o pecado, tá? O Criador perdoa e ele faz, ele nos surpreende com a sua bênção. Agora, quem hoje está aprendendo essa paraxá e tem a oportunidade, poxa, eu estou pensando em ter um filho, poxa, não é tão bom o filho já nascer debaixo desse pacto, já nascer, o espermatozoide passar já por esse altar ambulante, que é o órgão genital do seu pai? Ou seja, quem tem a oportunidade, que faça isso, tá bom? E lembrando que biologicamente falando também é bom, porque Israel tem um índice de câncer no colo de útero quase zero. Quase zero, É zero. Em Israel, câncer de colo de útero nas mulheres é zero. Por quê? Uma das coisas que causa esse problema nas mulheres é justamente a má higienização do seu respectivo marido. Tá? Então, uma vez que faz a circuncisão, tira o prepúcio, o órgão genital ele fica mais limpo. E uma curiosidade, tá? Os cientistas agora, há pouco tempo, vieram descobrir que o melhor dia para se fazer a circuncisão é no 8º dia. O Criador, que é o médico dos médicos, já instituiu no 8º dia. Eles não entendem por quê, mas é o dia que causa menos dor, que cicatriza mais rápido, tá? No 8º dia, mas eu já sou burro velho, eu não posso fazer no 8º dia. Abraão é nosso pai, ele fez com 99 anos, para servir de exemplo para todos nós. Você estava falando de Moshe. Vou falar. Eu estava falando sobre Moisés, Moshe, tá? O Moisés que vivia sossegadão lá na casa do sogro dele, Jetro, com a mulher dele, Zípora, e os 2 filhos, tá? Ele não tinha circuncidado os filhos dele? Vamos dizer assim, era uma transgressão da Torá? Tudo bem, mas o Criador não jogava tão pesado com ele, porque ele não era o libertador de Israel. Uma vez que o Criador chamou ele na sarça para ele libertar o povo de Israel, e ele nem ao menos foi capaz de circuncidar os filhos dele,
então a mão do Criador ia pesar sobre ele, tá? Então a gente vê lá em Êxodo que fala, né, que ele teve que ser feita a circuncisão ali do filho dele, tá? Zípora fala, a esposa dele falou, você é um homem sanguinário por causa da circuncisão, ou seja, se você vai fazer algo, vamos dizer assim, maior aos olhos do Criador, se Moshe ia libertar o povo de Israel, Moshe, agora você tem que se alinhar comigo, ou seja, Abraão, dos 75 até os 99, ainda não estava com a responsabilidade de gerar Yitzhak, tá? Que é a descendência da promessa. Então, dos 75 até os 99, beleza, Abraão, você é tzadik, você é justo, você acreditou em mim, beleza. Só que agora eu quero te levar para um nível de santidade maior. Eu quero que, além de justo, você seja perfeito, tá? Mim. Então, agora vamos nos aperfeiçoar. É um Abraão 2.0, tá? Ou seja, sem a circuncisão, não existiria o nascimento de Isaac, tá? Não existiria também, por consequência, o nascimento de Jacó e nem o nascimento das 12 tribos, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Lucas, capítulo 12, diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem pouco é dado, pouco será cobrado. Então, nós que almejamos fazer algo mais para o Criador, queremos nos dedicar mais a Ele, queremos libertar o povo de Israel, trazer as 12 tribos, então esse mandamento da circuncisão feito da maneira correta, sem o legalismo, feito da maneira que o próprio Criador coloque na sua mente, no seu coração, tá? Com amor e carinho, o próprio Criador falando, feito dessa maneira, é um mandamento que deslancha a vida espiritual da pessoa, tá bom? Então vamos lá. Fizeram outra pergunta. Pode falar. A Paula perguntou, aqui houveram notícias de bebês que estavam na UTI entre a vida e a morte, porque depois da circuncisão, o rabino colocou a boca para beber o sangue e os bebês contraíram herpes. É necessário, quando se faz no bebê, o rabino ter que colocar a boca e beber o sangue? Aí, muito show essa colocação da Paula, tá? Isso é uma tradição judaica, tá bom, Paula? Tá? Nós convivemos um tempo com irmãos nossos judeus que creem no Messias, tá? A gente conviveu bastante tempo com eles e o que acontece? A gente sabe que existe essa tradição no meio dos nossos irmãos da casa de Judá de fazer isso aí, tá? Que a Paula falou, mas não é um mandamento, tá? Hoje em dia, vamos dizer assim, com o progresso vamos dizer assim, da medicina, já se sabe que isso causa malefícios. Alguns, a maioria, na verdade, fazem a circuncisão no 8º dia com essa tradição aí, tá? De colocar a boca, mas isso não é mandamento, tá bom, Paula? Então, o mandamento é tão somente cortar o prepúcio. Então, como eles estão fazendo uma tradição que, vamos dizer assim, não é muito higiênica, como bem colocou a Paula, isso acaba trazendo um problema sobre aquela criancinha ali de 8 dias, aquele bebezinho que acabou de nascer. Então não precisa fazer isso, isso é só uma tradição judaica. Foi muito show essa colocação da Paula, porque muita gente me pergunta, tá? Por exemplo, tem sempre alguém me perguntando, por exemplo, a circuncisão tem que ser feita por um moel. O que é moel em hebraico, tá? É um médico judeu que faz a circuncisão, que é especializado nisso. Aí eles fazem desse jeito aí, que a Paula falou, tá? Com esse ritual aí, tá? Só que eu acho que quase todos, tá? Eu não vou bater o martelo e dizer que todos os moel fazem dessa maneira. Eu não vou bater o martelo. Deve ser uma linha mais ortodoxa. Talvez até exista um grupo que não faça dessa maneira, tá bom? Mas assim, então a gente sempre explica, tá, que o mandamento é simples, é tirar o prepúcio, tá? Pode ser num médico, tá bom? Não precisa ser num moel, ou seja, uma pessoa judaica especializada nisso. Um médico é só explicar para ele, tá bom? E ele vai estar fazendo a operação, tá? E vai ficar igualzinho. E o Juliano ainda falou que beber sangue é proibido na Torá, não é? Exatamente, aí. Muito legal esse comentário do Juliano também. Então, isso foi muito bom que a Paula colocou e que o Juliano colocou. Sempre a gente vai voltar para a inerrante, que é o quê? A escritura, tá? Ou seja, então aquilo que pode causar um problema de saúde, como essa tradição aí de botar a boca, entendeu? Que pode infectar o bebezinho, entendeu? Então isso não está de acordo com a Torá, tá? Não é mandamento. O mandamento é só tirar o prepúcio. Oi? Tá até contradizendo, ingerindo sangue, né? Então tá até contradizendo a Torá. Mestre, Oi, pode falar.
Você vai voltar para o Rumache? Isso, vou voltar agora para o Rumache, tá? Tá, você pode repetir o que ele disse, que eu estou tentando anotar aqui um resumo, por favor? Ah, no parágrafo anterior? Você parou dizendo que ele foi o primeiro hebreu e a vida dele descreve a vida dele após a circuncisão, não é isso que o Rumache fala? Aham, isso aqui, deixa eu ver aqui. E aqui, ó, diz assim, e aqui na Parashá Vayera a história prossegue, ao conhecermos mais uma parte da vida e da época do primeiro hebreu. Porém, a Torá não é um livro de história, ela é uma fonte valiosa de inspiração e ensinamentos para nos conduzir ao encontro do nosso Criador. Assim, não podemos estar lendo aqui duas partes da história de Abraham. Cada Parashá é uma entidade autossuficiente em sua essência, completa em sua própria mensagem, que é transmitida por seu nome. Assim, qual é a lição de Vayera? E em que ela difere de Lech Lechá? A distinção básica entre as duas Parashot é que a Parashá Vayera descreve a vida e as realizações de Abraham após a sua circuncisão. A circuncisão não é unicamente uma mitzvah, uma maneira singular de se conectar com Elohim, mas, acima de tudo, um pacto que condensa de forma genérica toda a mensagem da Torá. Um dos princípios básicos da Torá é que a espiritualidade não deve ser relegada às esferas mais abstratas da existência. Ao contrário, os princípios da Torá devem se tornar tangíveis e visíveis na carne e no sangue do homem, tá? Eu parei aqui, tá bom, Renata? E agora eu vou prosseguir, tá bom? Então, o nosso corpo, por exemplo, nós procuramos fazer brahot, que são bênçãos o dia inteiro, são uma maneira de chamar a presença do Criador para nossas vidas, tá? Então vai beber um copo d'água, Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, she'akol niriab divarou beshem ushua hamashiach amam. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste todas as coisas por meio da sua palavra, em nome de Yahushua Hamashiach amam. Ou seja, vai comer qualquer coisa. Quem assistiu aquela série Stissel, tá? Que tem na Netflix, como é a vida cotidiana dos nossos irmãos judeus, tá? É muito legal. Vai beber um copo d'água, vai comer qualquer coisa, faz essa brahá, tá? Se não fizer falando, ainda que não seja falando, que faça pelo menos mentalmente, tá? Ou seja, como diz Paulo, tá? Em uma de suas cartas, em tudo agradeçam, dai graças, porque esta é a vontade de Elohim para convosco em Yahushua HaMashiach. Ou seja, então toda a nossa vida tem que ser repleta de espiritualidade. Vamos lá. O pensamento racídico rejeita a ideia do abandono da materialidade em nossa busca pela espiritualidade. Ao contrário, nossa meta é tornar o mundo físico receptivo e sensível ao divino. E isto ocorre de modo vívido e efetivo no pacto da Brit Milá, da circuncisão, onde a espiritualidade associada a um mandamento se torna permanentemente marcada na carne de um homem. Olha que espetáculo, tá? Então o Criador vai começar um povo agora, depois de Abraham se circuncidar. Então olha o peso desse mandamento, olha a importância desse mandamento. Mas eu vou repetir, como diz Paulo em Filipenses, eu vou repetir para vocês várias vezes a mesma coisa, porque para mim não é cansativo e é bom para vocês, traz segurança, tá? O mandamento da circuncisão tem que ser feito quando a pessoa entender esse mandamento na mente e no coração. O próprio Yahuwah é que tem que falar com a pessoa, tá bom? Eu vou lembrar isso toda hora, tá? Então vamos lá. E é por isso que esta paraxá é chamada de Vayera, e apareceu. Yahuwah apareceu para ele, para Abraham, porque tudo que nós lemos nas páginas seguintes descreve uma nova época, uma nova era na vida de Abraão, na qual o seu corpo físico se tornou um cli, um receptáculo para a presença do Criador, para a divindade, através do pacto da circuncisão. Por isso que dizemos Brit Milá. Brit significa aliança, pacto, e Milá, circuncisão, tá bom? Por isso que é Brit Milá, o pacto da circuncisão. A lição para nós: como descendentes de Abraham, a presença de Yahuwah é muito evidente em nossas vidas. Isso é evidente, nós que somos descendentes de Abraham, tá? Somos descendentes de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quem já está descobrindo as suas tribos, já está sabendo até qual tribo pertence, mas quem não descobriu a tribo, já sabe pelo menos que é descendente de Abraham, Yitzhak e de Yaakov, tá bom? Então vamos lá. Como descendentes de Abraham, a presença de Yahuwah é muito evidente em nossas vidas. Por essa razão é que até mesmo as crianças se sentem naturalmente atraídas
a beijar o texto do Shema Israel, tá? Que fica nas portas, nos umbrais de nossas casas, tá? Tem vários irmãos e irmãs que já colocaram o Shema Israel, tá? O texto do Shema Israel Netzarim, tá? Nas suas portas. Então as crianças já se sentem atraídas a beijar o texto do Shema, que é fixado na mezuzá, na porta das nossas casas, tá? Dizer uma brahá, uma bênção, etc. Assim, ao lermos na Torá como Yahuwá apareceu para Abraham, devemos nos conscientizar de que Yahuwá também aparece para nós. Olha que show! Eu vou fazer uma pergunta, tá? E os irmãos e as irmãs respondam aí no chat, tá? Eu vou fazer uma pergunta já. Eu quero interagir mais vocês nessa paraxá, tá? Olha que coisa interessante. Ao lermos na Torá como Yahuwá apareceu para Abraham, devemos nos conscientizar de que Yahuwá também aparece para nós. Quem aí já pediu isso para o Criador? Eu quero que escreva, tá? Se alguém pelo menos uma vez, tá? Ou insistentemente tem pedido ao Criador, aparece para mim, tá? Então aparece para mim, Yahuwá. Eu quero ver o seu esplendor, quero ver a sua kevod, o peso da sua presença. Eu quero ver a ti com os meus olhos, como os patriarcas viram. Então coloca aí, escreve aí para a gente ver quem já teve essa experiência de ver Yahuwá, ter uma revelação sobrenatural, tá? Ou se já teve visões de mensageiros, de malachim, de anjos, tá? Então escreve aí pra gente, tá? Então nós somos filhos de Abraham, nós devemos também orar para que tenhamos revelações do Criador, tá? Vamos lá. Aqui, o Cristiano botou eu não, o Juliano botou que já pediu, a Jessie botou que eu queria muito, ela botou eu queria muito. Cristiano botou que a Rua fala muito com ela através do sonho. Que legal. Isabela falou que não, pede sabedoria. Juscelino, é um pedido que faço desde criança, mas ainda não. Thaisa falou, eu nunca disse isso, mas quero ver sim. Então tá. Aqui. Então obrigado, tá bom, pessoal? Podem ir digitando aí. Então eu já vou trazer uma aplicação aqui, uma reflexão sobre nossas vidas, tá? Então, que venhamos a pedir a Yahuwá para que aconteça o que aconteceu com Abraham. Mais lá para frente, daqui a algumas semanas, bastante semanas para frente, vai ter uma paraxá com um nome quase igual a essa, que é Vaerá, sem a letra I. Essa daqui é Vaierá e a outra vai ser Vaerá, que é lá em Êxodo, em Shemot, que o Criador fala assim, Vaerá, né? E apareci para Abraham. Já está dizendo para Moisés que ele apareceu para Abraham, ou seja... Então já uma reflexão, que venhamos pedir a Yahuwá para que ele apareça para nós. E se já pedimos isso, tá? E ele ainda não apareceu, que venhamos insistir para que ele apareça para nós, tá? Pode falar. Ele botou eu já no nascimento da Helena. Ela teve essa experiência? Ah, que show! No nascimento da filha dela, que ela falou. Então ela conseguiu ver Yahuwá, né? Olha que legal. Então que coisa maravilhosa, irmã Liliane, essa bênção que o Criador deu a você, tá? Então, assim, é maravilhoso quando os nossos olhos são abertos, tá? E nós podemos contemplar as maravilhas do Criador, tá? Então, que Ele nos conceda olhos abertos, tá? Como Eliseu, fez a oração sobre o servo dele, Geazi, tá? Geazi, tá? Para que Yahuwá abrisse os olhos dele e Geazi, que é Geazi, visse que mais era o exército de Elohim do que o exército inimigo. Aí quando o Criador abriu os olhos de Geazi, ele viu que o número de anjos era infinitamente superior ao número do exército inimigo, tá bom? Então vamos lá, que venhamos ter essas experiências. Gesiel falou que teve revelações quando estava no cristianismo. Quando estava no cristianismo. Então que legal. Então, foi legal isso que o Gesiel falou. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, tanto da casa de Judá, tá? Como pelos da casa de Efraim, ou seja, os nossos irmãos que estão no judaísmo e os que estão no cristianismo, são nossos irmãos das duas casas, tá bom? E o Criador se revela para os nossos irmãos, ainda que estejam no judaísmo, ainda que estejam no cristianismo, tá? Então ele se revela, tá bom? Provérbios 4:18, eu recomendo que todos marquem nas suas Bíblias, tá? É um dos textos que eu amo, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, tá? Então, cada dia a gente vai conhecendo mais. Vamos lá. A única diferença real é que a Abraham foi dada a capacidade de ver isto com seus olhos. Mas como descendentes de Abraham, não deveríamos nos satisfazer com a presença invisível de Yahuwá. Nós devemos clamar e perguntar por que Yahuwá mostrou-se a Abraham e não se mostra para nós. Olha que lindo, tá?
esse comentário aqui do Rumash, então é muito lindo, tá bom? Então, que nós venhamos orar, tá? Quem não tinha esse hábito, tá? Ou também quem tinha... A Jana tá falando aqui que já pediu. Já pediu também, Jana? Então, uma coisa maravilhosa, tá? Então, a gente precisa entender isso. Só uma coisa interessante, tá? É que o Criador, a cada dia, a gente vai buscando Ele. Uma das coisas que a gente pode fazer para acelerar esse processo é a tefilá, tá? Então, a tefilá, a oração é o serviço do coração, tá? Ou seja, no Shema Israel, quando diz Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Ve'ahavta et Yahuwah Eloheicha, Bechol levavcha, Uvechol nafshecha, Uvechol meodecha. Escuta, Israel, Yahuwah é o nosso Elohim, Yahuwah é um. E amarás a Yahuwah teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua capacidade, tá? Ou seja, de todo o teu coração, quando diz isso, em Deuteronômio 6:5, tá? Que é o segundo versículo do Shema, de todo o coração, os nossos sábios dizem que é o serviço da tefilá, da alma. Então, todos nós que queremos ter revelações sobrenaturais, devemos passar um tempo muito grande em tefilá, em oração, tá bom? Em oração, tá? Então temos que orar. Eu vou falar uma frase, olha que coisa interessante. Até de pessoas que a gente não concorda totalmente, por exemplo, eu não concordo com Martinho Lutero, eu sou contra a maioria das coisas que ele falou, que é o pai do protestantismo, mas eu vou usar uma frase dele justamente até para chocar todo mundo, de propósito. O Martinho Lutero, que não entendia de hebraico, não entendia a Torá, não entendia nada disso, ele falou uma frase que ficou famosa. Ele falou assim: se eu não passar as minhas primeiras 2 horas do dia em oração, eu serei derrotado durante todo o meu dia. Olha, então quando uma verdade sai da boca de uma pessoa, ainda que não seja uma pessoa que seja um exemplo para nós, se é verdade, saia da boca de quem quer que seja, verdade é verdade, tá? Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos de irmãos que passam muitas e muitas horas em oração. Por exemplo, existe um homem, tá? Então, o que é exemplo positivo dos nossos irmãos da casa de Judá, a gente vai falar. O que é exemplo positivo dos nossos irmãos da casa de Efraim, do cristianismo, a gente fala. Nós não somos a favor do ismo, mas a gente tem que falar atitudes que merecem mérito, tá? Então, por exemplo, na Coreia do Sul existe um homem chamado Paul Yang-Shu, que ele é o pastor da maior igreja do mundo. Ele passa de 8 a 10 horas por dia fazendo única e exclusivamente, sabe o quê? Tefilá, oração, tá? Então ele passa de 8 a 10 horas por dia orando, tá bom? Então, alguns séculos atrás existiam homens que oravam também essa mesma quantidade e até mais. Tiago, Yaakov, o irmão do Mashiach, que escreveu a carta de Tiago, ele era apelidado no primeiro século de o homem que tem os joelhos de camelo, de dromedário, tá? Os historiadores relatam isso. Por que que os 2 joelhos de Tiago, Yaakov, irmão do Messias, que era o líder dos Netzarim, por que que os 2 joelhos de Tiago eram igual 2 bolotas, 2 bolas, tá? Ele era chamado de homem de joelho de camelo, porque ele passava quase que todo o tempo que ele tinha era em oração, em tefilá, tá? Então que isso sirva de incentivo para nós. Se até o Martinho Lutero, que falou um monte de besteira, tá? Que eu não concordo com a maioria das coisas que ele falou, tá? Se até o Martinho Lutero falou que precisava ficar pelo menos 2 horas em oração, imagine nós que estamos fazendo techuvá, tá? Então, assim, é maravilhoso quando a gente tem a revelação, tá? Do Criador, que a gente pode contemplar o esplendor dele, tá? Ver Yahuwah manifesto em Yahushua HaMashiach. Pode falar, Renata. Eu, particularmente, já escutei a voz. Agora, vê-lo nunca, assim. Talvez em sonho. Eu acho que uma vez eu ouvi. Mas, agora, ouvi a voz, claramente eu já ouvi. Já ouviu, né? É como se fosse um vento, um trovão. É uma coisa muito, muito, muito bonita, mestre. Não é a nossa voz aqui, não é diferente. É diferente. Ela emana diferente, é muito legal. Exatamente, isso que a Renata falou é legal. Quando a gente tem a revelação do Criador, então a gente tem a certeza absoluta que é Ele que está falando, tá? Então o Criador... Porque é uma voz suave, mas ao mesmo tempo ela é firme. Ela é uma voz, assim, que te corta, sabe? Eu não sei nem te explicar, mas de tão lindo que é. É muito lindo. É uma coisa assim que você treme. É muito lindo. É muito lindo, é muito lindo. Eu lembro que eu costumo ter experiências de ver Yahuwah, já muitas vezes aconteceu durante o louvor. O Salmo 22:3 diz assim, Terrilim,
Contudo, tu és Kadosh, tu és entronizado no meio dos louvores de Israel. Ou seja, muitas vezes eu já tive visões de Yahuwá, foi durante louvores, entendeu? Louvor, momento de oração, tá? Então, assim, são momentos, como eu estava falando, da oração, o louvor, tá? Então é algo que puxa a presença divina para junto de nós, tá? E como a Renata falou, muitas vezes o Criador vai se revelar, vai falar, nós vamos ouvir a voz dele. Como a Cristiane disse, ele às vezes vai se revelar através de sonhos, então ele tem muitas maneiras de falar. Então, assim, que venhamos a estar fazendo o tefilá, tá trazendo uma reflexão sobre isso que nós estamos falando, sobre o nome da paraxá, o Rumash, ele deu uma ênfase muito grande nesse aspecto, tá? Por isso que eu estou dando essa ênfase aqui, porque é muito falado pelo nosso povo inteiro hoje acerca do nome da paraxá, que devemos orar para que o Criador se revele para cada um de nós, como ele se revelou para Abraham, e apareceu para Abraham, que ele apareça. Então a nossa oração nesse momento já é para que Yahuwá apareça para cada irmão e para cada irmã, tá? Quem está orando, continue orando para que Yahuwá se manifeste, tá bom? Porque ele se revela, tá? A última pergunta aqui, eu acho. A Isabela perguntou, podemos orar deitados, em pé, de joelhos, sentados? Sim, Isabela, sim. Inclusive, muito legal essa pergunta da Isabela, tá? A gente, por exemplo, de joelho, sentado, em pé... Desde que seja de uma forma respeitosa, né? Isso, uma forma respeitosa, tá bom? Então pode orar em qualquer uma dessas posições, tá bom, Isabela? Tá? O Criador, ele vai estar sondando, vai estar ouvindo a nossa oração, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir na paraxá agora. Então, bendito seja Yahuwá, que se revela para os patriarcas e se revela para nós, que somos das 12 tribos de Israel e até os estrangeiros que são enxertados na oliveira, tá? Vamos lá. E apareceu Yahuwá nos carvalhais de Mamré, estando ele, Abraham, assentado à porta da tenda no maior calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões, ou seja, Shloshá Anashim, 3 varões, tá? Estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu. Vou pedir para vocês prestarem atenção na solicitude, na presteza, na diligência do homem chamado Abraão, tá? Hospitalidade. Esse homem aqui, ele se vira nos 30 para dar o melhor para os visitantes dele. Então, olha só. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. É um homem de 99 anos, que está no 3º dia, de acordo com a tradição. É o dia que está doendo mais a circuncisão dele. Não tinha enfermeira ali, não tinha plano de saúde, não tinha nada, não tinha anestesia, não tinha comprimido para tirar dor, tá? Correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Olha a hospitalidade de Abraham. E disse, Adonai, a palavra aqui que aparece é Adonai, pode falar. Esses 3 homens seriam anjos ou seria o Mashiach? Um deles é Yahushua HaMashiach, que é Yahuwá, e os outros 2 são 2 anjos, 2 mensageiros, tá? Não sabemos o nome desses 2 anjos, mas são 2 anjos, tá bom? Então, é o Mashiach, tá? Por quê? Em Colossenses, tá? Em Efésios diz, porque nele, no Mashiach, habita corporalmente toda a plenitude da Elohut, da divindade. Então é o Mashiach, tá? Vamos lá. Yahuwá Yahushua HaMashiach, o Mariá. Então vamos lá. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse, Adonai, se agora, olha a outra palavra, tá? Olha a presteza dele. Se agora tem achado favor imerecido aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ou seja, ele está insistindo com os visitantes para que deem a honra a ele de ficarem ali na casa dele, tá? Traga-se agora, olha a presteza dele, essa palavra, agora, tá? Traga-se agora um pouco de água, ou seja, ele é rápido, ele quer satisfazer os visitantes dele, tá? Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então ele procurou um lugar de sombra para os visitantes dele ficarem, tá? Que é o Mashiach e mais 2 anjos, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Ele se coloca como servo, tá? E disseram, ou seja, os 3 visitantes falaram, assim, faze como tu tens dito. E Abraham apressou-se, é um homem de 99 anos, circuncidado, está cheio de dor, olha só, e Abraham apressou-se em ir ter com Sará a tenda, e disse-lhe,
amassa depressa. Olha só, olha que hospitalidade. Isso aqui é formado e pós-graduado em hospitalidade, tá? Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraham, de novo, a Torá está dizendo no versículo 7, e correu Abraham as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Isso aqui, esse capítulo 18, se o judaísmo pudesse, eles tiravam essa narrativa aqui da Torá, tá? Então, o que acontece? Os nossos irmãos da casa de Judá, por conta de rebater, vamos dizer assim, os que creem no Messias e Yahushua, sejam para rebater os Netzarim, os messiânicos e até mesmo rebater os cristãos, eles criaram uma tese, tá? Foi principalmente o Rambam, o Maimônides, tá? Ele criou, vamos dizer assim, ele criou uma tese de que o Criador é incorpóreo, tá bom? Então, vamos dizer assim, embora o judaísmo, antes da vinda de Yahushua HaMashiach, sempre aceitasse que o Criador se manifestava de forma corpórea, tá? Como aqui no capítulo 18 de Gênesis, tá bom? Em Êxodo também, diversas porções aqui do livro de Gênesis também, tá? O Malar Yahuá, o mensageiro de Yahuá, tá? É Yahushua HaMashiach, tá bom? Então vamos lá. Então aqui diz que comeram. O judaísmo, ele não gosta muito dessa passagem, por quê? Porque se está dizendo que comeu, eles vão ter que admitir que Yud Rei Vav Rei, Yahuá, ele pode assumir a forma corpórea, tá? Yahushua é Yahuá. Ele veio, né, Nelson? Aí eles vão ter que admitir que o Mashiach veio, né? Isso, vão ter que admitir que o Mashiach veio e vão ter que admitir que nós estamos certos, que nós dizemos que Yahushua é Mariá, que Yahushua é Yahuá. Então, para eles, essa passagem aqui é muito desconfortável. Então, eles dizem que Abraham... eles dizem o seguinte, que os visitantes, eles fingiram que comeram, tá? Que não comeram de fato e de verdade, mas a Torá, o literal, o Peshat, que é o primeiro nível, diz que e comeram, ou seja, ponto, tá? Então, isso é ponto passivo, é o nível literal, tá? Ou seja, 4 níveis de interpretação, o primeiro é o literal, Peshat, ou seja, e comeram. Então, Yahuá e os 2 mensageiros comeram. Como que aconteceu isso? Tá? Por exemplo, a gente sabe que lá em Hebreus 13, 2, tá, vai falar que alguns homens, por causa da hospitalidade, eles receberam anjos em suas casas, tá? Que vai ser o caso de Ló, daqui a pouco que a gente vai ver. 2 desses 3 mensageiros são anjos, vão se dirigir para a casa de Ló. Yahushua, né? Yahuá e Yahushua HaMashiach vai ficar conversando com Abraão, tá? Então, de um jeito que cabe ao Criador, nós não entendemos plenamente como isso acontece, tá? Mas os mensageiros, tá? Com a permissão do Criador, tá? O Criador permite que os corpos deles assumam uma forma, tá? Que permita que eles estejam comendo, tá? Comidas, tá bom? Então vamos lá. E assim o próprio Yahuá, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. E disseram-lhe, onde está Sará, tua mulher? E ele disse, Eila, aí está na tenda. Só antes disso, eu vou falar um outro detalhe que o judaísmo não gosta muito dessa passagem por causa do seguinte, tá? Êxodo 34, 26, Êxodo 23, 19 e Deuteronômio 14, 21 diz que nós não podemos cozinhar o cabrito no leite da sua mãe, tá? Então, isso é um mandamento da Torá, tá? Só que hoje o judaísmo ele tem um dogma, tá? Que não tem base na Torá, que eles dizem que não se pode misturar leite com carne. Para vocês terem ideia, tá? Toda a cozinha de família judaica que pensa dessa maneira, a pia tem 2 divisões, tá? Uma divisão só para produtos derivados de leite, outra só para derivados de carne. Se eles comerem coisa derivada de carne ou de leite, comeu carne, eles vão esperar 3 horas para comer de novo. Por exemplo, tomou um copo de leite, aí quer comer carne, vai ter que esperar 3 horas, ou vice-versa, tá? Então são dogmas do judaísmo. Alguns, para rebater isso aqui, que é literal, que os mensageiros comeram junto com Yahuá, eles dizem assim, não, eles falam assim, eles dão um nó no pingo d'água, eles falam assim, não, eles comeram os derivados de leite, esperaram 3 horas e depois comeram os derivados de carne, tá? Só para a gente ter ideia. Ou então diz assim, não, um teve mensageiro que comeu só coisa de leite, o outro comeu só coisa de carne, então eles tentam driblar o literal, tá bom?
mas o literal é que eles comeram, tá bom? Então, hoje em dia, por exemplo, em Israel, eles não ingerem produto que seja derivado de leite junto com carne. Então, é um dogma, tá? Não é um mandamento, tá? O mandamento, conforme eu disse nesses 3 textos, não vai cozinhar o cabrito, tá? No leite da sua mãe, porque é uma maldade. O leite da mamãezinha do cabrito é que deveria estar gerando vida para esse cabritinho. Vocês não concordam? O leite era o que ia dar vida para ele? Como que o leite, que era um instrumento de vida, vai ser usado de forma maldosa a cozinhar esse bichinho? Ou seja, o leite da mamãe dele, além de não alimentar ele, que ele está morto, ainda vai ser o agente, tá, do seu cozimento, vamos dizer assim. Então é uma maldade, é uma perversidade. Então o mandamento é tão somente esse, tá? Não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Ponto final. Não está dizendo que não pode misturar carne com leite, tá bom? Vamos prosseguir. Então eles estavam procurando Sara. Abraão sinalizou onde ela estava. Agora versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, daqui a 1 ano, e eis que Sará, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sará à porta da tenda que estava atrás dele. Então, Sara, curiosa, né? Sará estava escutando lá atrás da porta, né? Curiosidade dela. Então, vamos lá. E eram Abraham e Sará já velhos e adiantados em idade. Então, Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89. Já a Sará havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais. Então, era humanamente impossível ela engravidar. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, só prestar atenção, esse riso de Sara não vai ser igual o riso de Abraham, tá? O riso de Sara é um riso de incredulidade, que o Mashiach vai dar uma bronca nela aqui, tá? Riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu amo já velho? E disse Yahuá a Abraham, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Olha que coisa interessante. Yahuá, ele chega... Então aqui no versículo 13, para que não haja dúvida, é o próprio Yud Rei Vav Rei, Yahuá, tá? Ele chega no cabeça da casa, ele vai chegar para Abraão. Lembra quando houve o problema lá no Jardim do Éden? Lá que um querendo botar a culpa no outro, o homem querendo botar a culpa na mulher, a mulher querendo botar a culpa na serpente. A serpente viu que não tinha ninguém atrás dela, não teve como botar a culpa em ninguém. O que acontece? O Criador vai primeiro, tá, no cabeça. Lá no Jardim do Éden, tá, o Criador perguntou para Adão, onde estás? Tá? Onde estás? Então ele vai em cima do cabeça, do chefe, tá? Então ele perguntou para... Oi, pode falar. Eu não entendi isso aqui literalmente. O Criador falou para ele que Sara riu, é isso que ele está falando? Isso, ele tá isso. Exatamente. O Criador chegou para ele, porque a Sara sorriu. Isso mesmo. Ele está indo em cima do cabeça dela. Porque a Escritura fala, Paulo nas suas cartas, ele fala que o marido é o cabeça da mulher e o Mashiach é o cabeça do marido. Entendeu que interessante? Então... entendi. Ele repetiu o que ela pensou, né? E voz, dentro dela, o Criador verbalizou para Abraão. O Criador está pedindo conta para Abraão. É tipo assim, você é o responsável... Isso eu entendi, mas eu estou falando assim, que aqui na Escritura está assim, e disse a Abraão, porque Sara sorriu dizendo, devo eu com certeza conceber uma criança vendo que eu sou idosa? Exato. Ou seja, o Criador está verbalizando o que ela pensou, isso? Isso mesmo. Já está relatando o que aconteceu. Isso, perfeito, isso mesmo. Exatamente, Renata. Isso mesmo, ou seja... E disse a Abraham, por que se riu Sará dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Então o Criador está se dirigindo para o marido dela, para Abraham, tá? Haveria coisa alguma difícil a Yahuá? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, daqui a 1 ano. Traz um copo d'água, Daniel, para mim, por favor, misturado. E Sará terá um filho, pode falar. A Thaisa está falando aqui comigo no zap, né, que... Ela, como Sara, ela ficou grávida sem menstruar. Ela não menstrua, mas tem um filho. Caramba, Baruch atah Yahuá. É mesmo, Thaisa? Que bênção, quer dizer, o mesmo Yahuá Elohim que fez esse milagre aqui com os patriarcas, tá? É o mesmo que faz em nossos dias. Baruch atah Yahuá. Então, assim, tremendo isso que a irmã Thaisa está falando. Quer dizer, sem menstruar, o Criador concedeu a ela essa dádiva
dela dar à luz, né, filhos, né? Ou seja, então, bendito seja Yahuwá, tá? Então, haveria... Entendi. Aí depois você vê que Sara fica com medo, né? Depois ela acredita no que ali era o Mashiach. Porque Isso. ela vai dizer, negou, né? Dizendo, eu não ri, porque ela sentia medo. Isso, exatamente. Ó, um exemplo, por exemplo, lá em Lucas, por exemplo... Obrigado, Todarabá, tá? Então, o que acontece? Em Lucas, o mensageiro avisa para Zerariá, para Zacarias, que, vou resumir, que ele ia ter um filho, que ia ser o João Batista, o Yohanan Ramat Bil. Ele não acredita, tá? Já Miriam, que é avisada que vai dar a luz ao Mashiach, ela já tem uma recepção melhor, tá? Ela até se espanta também, mas tem uma recepção melhor, tá? Então, o Criador, ele sonda o coração. Zacarias, que é seu pai de João Batista, ele foi incrédulo, assim como Sara está sendo incrédula aqui. E Miriam, que iria carregar o Mashiach no seu ventre, tá? O que acontece? Ela já teve ela teve uma emuná muito grande, assim como Avraham, tá bom? Então, às vezes, a incredulidade pode... Aqui, em Gênesis, está vindo da mulher, tá? A incredulidade, tá? E a emuná está vindo do homem. Lá na Aliança Renovada é o contrário, tá bom? Então, não é uma regra. Tanto homem quanto mulher, se não se posicionar corretamente, pode ficar na incredulidade, tá bom? Não vamos generalizar, porque aqui foi uma mulher, mas lá na Aliança Renovada, quem é o incrédulo é o Zacarias, que é ser pai do João Batista, tá bom? Então, vamos lá. Haveria coisa alguma difícil a Yahuwá? Ao tempo determinado eu tornarei a ti por este tempo da vida, ou seja, daqui a 1 ano, e Sará terá um filho. E Sará negou, dizendo, não me ri. Ela ficou com medo, pô. O próprio Mashiach falando ali com ela, né? Porquanto temeu, o texto vem dizendo. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Avraham ia com eles acompanhando-os. Ou seja, então foi anunciado aqui o nascimento já de Yitzhak, tá bom? Ou seja, então aqui Abraão e Sara estão com... Abraão com 99 anos, Sara com 89, tá? Então é anunciado que eles vão ter um filho, tá bom? Então para Yahuwá não existe impossível. Uma coisa que a gente precisa aprender na história do nosso povo de Israel, tá? É que o Criador, tudo na história do nosso povo é difícil. A fundação do povo de Israel foi baseada no milagre, tá? Então, Abraão, se a gente for ler lá em Romanos, tá? Passa despercebido, tá bom? Abraão, ele já era o pai de Ismael. Ismael tinha 13 anos, tudo bem? Vamos raciocinar. Com 86 anos, Abraão foi pai. Beleza. Só que a gente acaba pensando que Abraão ainda estava em condições de ser pai. Tá? Só que quando ele gerou Ismael, ele tinha 86 anos. Ismael está com 13, ele está com 99. Tá? E a gente pensa que Abraão ainda está em condições de ser pai. Só que o apóstolo Paulo, ele nos traz uma revelação maravilhosa em Romanos, tá? Ele diz que Abraão já estava amortecido também. Paulo nos Então o milagre foi para Sara e foi para ele. Exatamente, tá? Então, em Romanos é dito com todas as letras que Abraão creu contra a esperança, ou seja, ele chamou a existência aquilo que não existia como se já fosse, ou seja, tanto Sará não tinha condições como até mesmo Avraham. O que o Criador queria dar a entender? Essa criança, ela vai ser fruto de um milagre, de ambos os lados, entendeu que interessante? Ou seja, não só através de Sara, como de Abraão. Então, um milagre duplo que o Criador fez. Por isso que ele teve que colocar a letra rei, tá? Tanto em Avram, que ficou Avraham, quanto em Sarai, que ficou Sará, tá? Então, a gente viu isso, tá? Por isso que na paraxá anterior, tá? No capítulo 17, ele coloca essa letrinha que aparece 2 vezes no tetragrama, Yud Rei, Vav Rei, ele pegou 2 letras do nome dele. Olha que moral, olha que mérito que o Criador deu para o nosso povo de Israel. Quer dizer que nós que somos filhos de Abraão, de Avraham e Sará, nós somos descendentes de um casal que o Criador emprestou as letras do nome divino dele, o nome sagrado, emprestou para esse casal, que é o pai e a mãe da fé. Então, Baruch atah Yahuwá Eloheinu melech haolam, ou seja, nós somos um milagre, tá? O Daniel traduziu uma música agora há poucos dias, tá? Que é muito linda,
não sei se colocou lá no grupo, We are miracle. We are a miracle. Ou seja, nós somos o milagre. É linda, a gente chora quando ouve essa música. Mostra todas as batalhas do nosso povo de Israel, tá? Hoje quem levanta a bandeira do nosso povo de Israel são os nossos queridos irmãos da casa de Judá, que ainda não conhecem o Messias, mas vão conhecer, de acordo com Zacarias, Zechariah 12:10, tá? Eles vão chorar como quem chora por um unigênito. Então, temos que ter amor por eles, orar por eles. Eles estão botando a cara lá, defendendo a nossa terra de Israel, tá? E a perseguição daqueles povos inimigos ali, que juram riscar Israel do mapa. Então, tanto eles que estão lá guardando a nossa terra, como nós que estamos na diáspora, fazemos parte do mesmo povo, das 12 tribos, nós somos o milagre. Baruch atah Yahuwah, nós somos o milagre. Essa letra rei, que foi colocada em Avram, que ficou Avraham, e Sarai, que ficou Sará, ela está em nós, tá? Então nós somos fruto de um milagre. A gente vai ver que a mesma coisa vai acontecer com Yitzhak e Rivká. Rivká era estéril, tá? Aí teve que orar incessantemente para que desse a luz. Aí quando as matriarcas também, especialmente Rachel, tá? Para trazer a luz Yosef, tá? José, Hatzadik, José o justo, que foi vendido pelos irmãos, teve que ser através de um milagre, tá? Que Yosef, José do Egito, é uma personificação do Messias, tá? E o nascimento mais milagroso de todos esses, tá? Que é o nascimento do próprio Yahushua HaMashiach, no qual